Então, pessoal, nós vamos fazer a revisão aí. Eu preparei essa revisão, né, com base no que está realmente aí na avaliação, tá? Para a gente não ficar aí perdendo tempo, né? Explicando um conteúdo que já foi visto e às vezes não dá nem tempo de tratar alguma coisa que caiu na avaliação. Então, eu já fiz as questões com base no que tem na avaliação aí. Então, vamos ver, ó. A primeira questão pergunta qual será o perímetro de um decágono regular cujo lado mede 4,2 centímetros. O de vocês aí tem uma diferençazinha aí só no tipo de figura, né? No tipo de polígono aí. O polígono de vocês é dodecágono. Vocês só vão descobrir quantos lados tem o dodecágono e vão fazer o cálculo. No meu caso aqui, eu tenho um decágono, né? Regular. Quando ele fala decágono regular é porque todos os lados e ângulos são iguais. Essa foi a característica que a gente viu aí nas aulas anteriores do que é um polígono regular. Ele vai possuir aí os ângulos e os lados com medidas iguais. Então, se um lado mede 4,2 centímetros, os outros também vão medir. E os ângulos também, se por acaso vier uma questão para determinar a medida de ângulo, os ângulos também têm a mesma medida, ok? Isso quando o polígono é regular. Nesse caso, qual será o perímetro aí desse decágono? Então, olha aí, primeira coisa, decágono tem 10 lados. Todo mundo está me ouvindo, beleza aí, né? Sim. Pronto, Sim. decágono, 10 lados. A figura de vocês aí, vocês vão ver quantos lados tem. E aí, perímetro, pessoal, é a soma dos lados. Nós vamos pegar todos aqueles lados ali, 10 lados de 4,2, ó, e somar. Mas a gente não precisa, né? Porque a formulazinha que a gente aprendeu na aula anterior é o quê? Como a gente tem um polígono regular, a gente tem que todos os seus lados e ângulos são iguais. Então, a gente faz o quê nesse caso? Ó? A gente calcula aquela formulazinha de calcular o perímetro quando esse polígono é regular. A gente faz perímetro, coloquei aqui P igual N vezes L. O que é N? É o número de lados da minha figura. Quantos lados ele tem? Ele tem 10 lados. Isso. Então, no lugar de N, eu coloquei aqui, ó, o 10. Deixa eu colocar aqui uma caneta aqui, ó. Então, no lugar de N, eu substituí o número de lados 10 vezes, agora L. L é o quê? O valor do lado. Qual é o valor do lado? 4,2. Então, eu substituí L por 4,2. 10 vezes 4,2, minha vírgula desloca, né? Uma casa para a direita, então dá 42 centímetros. No caso, tira esse quadradinho aqui, pessoal, porque eu estou calculando perímetro, ó, então é só centímetros, né? Área não, ok? Então, 42 centímetros. Tá tranquila essa questão aí? Sim. Beleza, Sim. né? Vai saber quantos lados tem a figura, depois vai calcular o número de lados vezes o valor do lado. Eu fiz lá N vezes L, N vale 10 e o lado vale 4,2. Ô, 10 Johnny, vezes... por que tirou o quadrado dos centímetros? Porque não é área, estamos calculando perímetro. Entendi. Perímetro fica só centímetros, a área que fica centímetros ao quadrado. Ô, Tranquilo? Johnny, e Diga. se for o número, e se for para descobrir o número de lados, é só inverter? Se for descobrir o número de lados, ele vai te oferecer o perímetro e aí você descobre o número de lados. Entendi. Ok? Uhum. Tranquilo. Então, olha só, pessoal. Nós vamos agora, essa número 2, encontre todas as soluções aí para a equação que ela está aí, né, na forma de produto. Vou descer aqui esse negócio aqui. Ó, quantos fatores nós temos aqui? Ó? Nós temos um fator, que é o 3 que multiplica x menos 8. Segundo fator é o x menos 8 que multiplica 5x menos 10.
terceiro fator seria aqui o 5x que multiplica o menos 10. Eu sei que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 termos multiplicados. Ok, pessoal? Então, eu tenho, no caso, 4 fatores. E o que acontece? Para encontrar essas soluções, pessoal, a gente vai fazer o quê? Ó, para se descobrir essas soluções, nós devemos encontrar os valores de x que fazem com que esses fatores sejam iguais a zero. Ou seja, igualamos cada fator a zero. Ou seja, cada termo que foi multiplicado aí, nós vamos igualar a zero. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Primeiro fator, que é o 3 aqui, ó. O 3 está multiplicado por x menos 8. Então, você vai fazer 3 igual ao zero da sua equação. Só que 3, pessoal, ó, isso aqui não é menos 3, não. Isso aqui é um tracinho que eu coloquei para separar. Então, 3 é igual a zero? Não existe, né? Não há o que fazer, porque 3 não é igual a zero. Então, resumindo, se vier número aqui com o primeiro fator aqui, ó, nem percam tempo fazendo 3 igual a zero, porque você sabe que não existe. Agora, se por acaso vier essa letra x aqui, ó, no lugar do 3, aí você faria x igual a zero e encontraria aí a primeira variável, x valendo zero. Beleza. 3 igual a zero não há o que fazer. Depois, o que eu faço? Olha lá, pego x menos 8 e faço igual a zero. X menos 8 igual a zero, o que eu faço? Jogo o 8 para depois do igual. Tá menos, passa para lá o quê, pessoal? Passa para lá Passa para lá positivo. mais. Isso, mais, né? Tudo que eu mudo de lugar, muda o sinal. Então, achei aqui o meu x valendo 8. Aí o próximo fator é o 5x menos 10 igual a zero. Aí eu jogo 10 para lá, letras de um lado, números do outro. Então, eu desci aqui o 5x, ó, e o menos 10 foi para lá, mais 10. Aí, como é que vai ficar agora? X fica sozinho, né? Desce o 10 e o 5 que multiplicava o x, ele passa dividindo. Então, x vale 10 dividido para 5 é igual a 2. Encontrei o valor de x aí, referente a esse terceiro fator aí. O quarto fator, que é 2x mais 1, eu fiz a mesma coisa. Ó. 2x mais 1 está entre parênteses aqui, igualei a zero. Então, ficou 2x mais 1 igual a zero. Joguei o 1 para depois do igual, foi menos 1, porque tudo que eu mudo de lugar, né, mudo sinal. 2x igual a menos 1, então x é igual a quanto? Ó? Menos 1, e o 2 passa dividindo. Então, x é menos 1 meio. Tranquilo aí, pessoal? Sim. Então, pessoal, o que acontece aí? Ó? Qualquer um desses valores aí que você substituir no lugar de x vai tornar esse produto de fatores aqui, ó, igual a zero. Vamos dar um exemplo. Se você substituir no lugar do x o 2, aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui nesse x, 2 aqui nesse x, nós vamos ter o quê? Vamos lá. Olha só. Vai manter o 3, porque 3 não é igual a zero, multiplica. Agora, no lugar de x aqui, ó, eu estou colocando 2. Quanto que é 2 menos 8? Dá quanto? Menos 6. Menos 6. 6. Isso, menos 6. Está aqui o menos 6, ó. Aí eu vou fechar aqui. Vezes de novo. Agora, x no lugar de x estou colocando 2. Então, 5 vezes 2 dá 10, não é assim? É. 5 vezes 2, 10. 10 tira 10. 0. Está aqui o 0. Vezes de novo. 2 vezes 2. No lugar de x eu estou colocando 2. 2 vezes 2. 4. Mais 4. 1. 5. Está aqui o 5. E aí, claro que esse produto é igual a 0. Ó, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. Beleza? Por isso, Repete pessoal, de a novo, gente... João? Oi? Repete de novo. Ó, eu substituí no lugar do x o 2, que foi uma das soluções que eu encontrei, ó. X valendo 2.
Aí eu substituí aqui o 2, 2 menos 8 deu menos 6. Então ficou 3 aqui de fora vezes o menos 6. Vezes de novo, eu substituí no lugar do x aqui, ó, o 2, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Tá aqui o 0, ó. Vezes de novo. 2 vezes 2, 4. Com mais esse 1 daqui, 5. Tudo isso igual a 0. Aí eu fiz a multiplicação para comprovar que realmente dá igual a 0. Então eu fiz o 3 vezes o 6. 3 vezes menos 6, né, dá menos 18. Menos 18 vezes 0 dá 0. 0 vezes 5, 0. Isso aqui foi só uma verificação para comprovar que realmente qualquer um desses valores que eu substituí ali, ó, no meu produto de fatores, né, vai resultar igual a 0. Portanto, a gente coloca, ó, que as soluções ou x é igual a 8, ou x é igual a 2, ou x é igual a 1 sobre 2, negativo, menos 1 sobre 2. Essas são as soluções aí que vão fazer aquele produto de fatores ali dar igual a 0. Beleza? Deu para entender? Sim. Pronto. Ô, Johnny, Diga. se eu quiser também posso colocar que x é igual a 0 do primeiro fator? O primeiro fator é um 3. Eu posso Não colocar pode. ele como resultado também? Não, não pode. Olha, ó, quando eu coloquei aqui 3 igual a 0, não há o que fazer, porque 3 não é igual a 0. Agora eu expliquei, se viesse um x aqui, aí sim você faria x igual a 0. Aí o primeiro valor, a primeira solução seria x igual a 0. Tranquilo. Beleza? Beleza. Prontinho. Terceira questão. Determine a área da parte colorida da figura abaixo. Olha essa figura aí, pessoal. É semelhante à de vocês aí. Aí, com a diferença que eu coloquei aqui a medida da base do seu triângulo aí. Eu coloquei qual é o valor dela aí. Desse ponto até esse. Já aqui, eu não coloquei, né? Eu coloquei só a medida desse ponto até aqui, ó. Que mede 18 centímetros. Aí, o que nós vamos fazer, ó? A gente tem aí, pessoal, que ele quer só a parte colorida. A figura em si é um retângulo. A gente consegue ver que é um retângulo. E a partezinha branca aí é exatamente o que? Um triângulo. A gente consegue ver que é um triângulo. Então, o que eu tenho? Esse triângulo meu branco aí, ó, ele tem uma base. Eu vou descobrir qual é essa base. E a altura dele, pessoal, é exatamente essa medida aqui que eu estou riscando aqui, ó. A altura dele. Então, a altura dele é igual a essa altura do retângulo. Então, mede quanto, ó? 12 centímetros. Então, a altura do meu triângulo é 12 e a base eu vou descobrir agora para mim poder efetuar os cálculos aí. Então, de antemão, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É calcular aí, ó, a área, pessoal, do retângulo. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Sim. Pronto. Vai ser a área do retângulo. Você vai pegar o que? A área do retângulo. Vai pegar a base. Qual é a base do seu retângulo? É o 26, ó. O comprimento dele todinho aqui, ó, é 26. Então, eu peguei o 26. E aí eu fiz o quê? Multipliquei. Onde é que eu vou botar isso aqui? Vou botar aqui. E multipliquei, pessoal, ó, pela altura, que é 12. Então, 26 centímetros vezes 12 centímetros. 26 vezes 12 calculado dá quanto aí, ó? 312. 312 centímetros ao quadrado, que estamos falando de área. Quando eu estou falando de área, eu faço o quê? Eu vou multiplicar as dimensões, base e altura, e aí a dimensão, a unidade de medida, que é centímetro, fica ao quadrado. Então, deu 312 centímetros quadrados. Então, eu estou calculando aqui a área como se a figura fosse toda laranja, se não tivesse aquela partezinha branca. E aí eu sei que ela é um retângulo. Então, como é que calcula a área do retângulo? Eu pego a base vezes a altura
Qual é a base? 26. Qual é a altura? 12. Então, 26 vezes 12, 312 centímetros ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Sim, entendi. Joia. E aí, agora, pessoal, o que acontece? Ó, isso foi a área do retângulo. Aí eu vou calcular agora. Vou colocar aqui. E aí eu vou calcular agora, ó, a área aí. Eu vou calcular aí agora a área do triângulo lá em branco, que formou um triângulo. Como que eu achei essa base aqui, pessoal? Veja bem, qual é o comprimento total do meu retângulo? 26. 26. Desse ponto aqui, ó, até esse, mede quanto? 18. Aí eu só peguei aqui o 26 e 26. diminuí 18. Quanto que eu fico de base? 8. Isso. 8. Isso. O que me sobrou aqui, ó, foi 8. Então, a base do meu triângulo é 8. Então, o que eu fiz? A área do triângulo ficou B de base vezes a altura A dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área do triângulo. Base vezes altura e divide por 2. Então, a base do meu triângulo ficou sendo 8, porque eu considerei, né, que o retângulo, né, ele tem 26 centímetros ao todo, mas que desse ponto até esse eu tenho 18. Então, o que falta para completar 26? Faltam 8. Então, a base do meu triângulo é 8. No caso de vocês aí, a base já aparece. Então, isso aí não há o que questionar. A base já tem aí para vocês. E o triângulo está invertido aí, né? Está de cabeça para baixo, mas não tem importância. Vocês vão proceder da mesma forma. Então, a base é 8. Então, está aqui o 8. Substituir o B de base aqui pelo 8, vezes agora a altura do meu triângulo, que é o que eu risquei aqui, ó, fica sendo a mesma altura do retângulo, 12. Então, substituir a altura pelo 12 e dividir por 2. Aí eu vou fazer o que agora? Calcular o 8 vezes o 12. Quanto que é 8 vezes 12? 96. Pronto. Dividido por 2. 96 dividido para 2, 48. 48 fica centímetros ao quadrado, pessoal. Então, essa é a área do meu triângulo ali em branco. E aí, pessoal, agora eu vou calcular só a parte colorida. O que é que eu faço? Eu vou pegar aí, ó, a parte colorida vai ser a área do retângulo, como se ele fosse todo laranja, que deu 312 aqui no começo, 312 centímetros quadrados, e vou subtrair a área branca, que é o triângulo lá em branco. Então, 48. Então, 312 centímetros quadrados menos 48 centímetros quadrados vai dar o quê? 264 centímetros quadrados é a minha área colorida. Então, eu pego a colorida como se fosse, né, a figura toda colorida e diminuo pela parte branca. Então, uma menos a outra, o que sobra corresponde aí à parte colorida. Certinho, pessoal? Beleza. Então, olha aí. Questão 4 aí, ó. O produto a seguir pode ser escrito na forma x menos y vezes x mais y ou x mais y vezes x menos y. Assim sendo, calcule o produto abaixo. É aquela lá, pessoal, que a gente faz, né? O produto ficar na forma de produto da soma pela diferença de dois termos. Então, como é que eu faço esse produto aí? 31 vezes 41. A primeira coisa que a gente explicou foi o quê? Ó? A gente somar os dois fatores. A soma do 31 com 41 dá quanto? 72. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar o 72 e vou dividir por 2. Foi uma técnica que eu expliquei para vocês para achar esses fatores aí. Então, 72 dividido para 2 deu 36. Aí agora o que eu faço, pessoal? Eu faço 36 dá 31. Para 36 virar 31, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Diminui 5. Diminuir 5.
E para 36 virar 41, eu tenho que fazer o quê? Soma 5, 7, Não, não, 5. somar 5. Vou somar 5. Pronto, olha aí. Então, 36 menos 5 vezes 36 mais 5. 36 menos 5 é igual ao 31 aqui. E 36 mais 5 é igual ao 41 aqui. E aí eu tenho agora o produto da soma pela diferença de dois termos. E como é que eu calculo isso? Tio, Diga. aquele 5 ali, ele é um número, mas portanto que sejam os dois iguais, pode ser, Não entendi. Por que que Tipo tem assim, ó, 5? não tem o 31 e o 41 ali? Sim, Aí tipo, tem que dar um número que. Esse 5 tem que dar um número que deu 40, o 31 ali, né? Tipo, diminuiu sim. 36, tem que dar 40, 31. Mas podia Ah. ser outro número para dar 31, né? Podia? Pense em outro aí para mim. Pense em outro aí que dá 31 e que dá 41, mas tem que ser igual. Mas, então tem outro número, né? Bom, você tem que ver. Entendi. Veja aí, vê se você consegue encontrar outro valor além do 36 menos 5 e além do 36 mais 5, que dá 31 e 41. Tá. Por isso que a técnica é essa, ó, é você somar os fatores multiplicados, divide por 2, aí você já acha aqui 36. Então vai ser o quê? 36 menos 5 e 36 mais 5. 36 menos 5 para dar o 31 e 36 mais 5 para dar o 41. Beleza? Beleza. Aí, o que nós temos, pessoal? Aqui nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí você vai fazer o quê? Você vai calcular o quadrado do primeiro termo, que é 36 aqui ao quadrado, menos, menos o quadrado, deixa eu ver se está, menos o quadrado segundo, que é 5 ao quadrado. 36 ao quadrado, a gente faz 36 vezes 36, que dá 1.296, menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá igual a 25. 1.296, pessoal, diminui 25, você vai achar o que aqui? 1.271. Aí, para comprovar, você vai pegar lá o 31 vezes o 41 e vai multiplicar e vai dar a mesma coisa. Deu para entender aí? Johnny, na Diga. prova pode fazer só o 31 vezes 41 sem ter que fazer tudo isso aí? Não, de jeito Ai, nenhum. Ele te deu o procedimento de como você deve escrever 31 vezes 41. E ele quer como? Ele quer em forma de produto da soma pela diferença. Não adianta você chegar para mim lá, 31 vezes 41 é igual a 1.271. Ô, Johnny, Não fazer isso aqui, ó. Não adianta. Fale. na prova, tem espaço para fazer os cálculos ou pode pegar uma outra folha e colocar junto com a prova? Você não está com a prova na mão, não? Não, eu tô te perguntando, eu tô com a prova na mão, mas eu tô te Ah, perguntando sim. caso não caiba as Já questões. coloquei as linhas aí certinho para você fazer o cálculo, viu? Não me venha com rascunho não, que é um BO doido isso aí. Já tem as Tá linhazinhas bom, certinho aí, tá bom? tá. Beleza. Número 5. Olha aí, pessoal. Pessoal, essas 5 aí, ó. Determine a área da parte colorida da figura abaixo. Nós temos aqui, pessoal, uma figura que ele é um trapézio. A figura maior aqui que eu observo aqui é um trapézio, se eu pensar ele todo colorido aí de roxo, né? Trapézio. Mas a parte branca, que não está colorida aí, também é um trapézio. Eu consigo perceber, ó, uma base menor aqui, ó. Eu consigo perceber uma base maior, tá aqui. E eu consigo ver que a altura do retângulo do trapézio, né? Todo lilás é a mesma altura também do trapézio aí branco. E aí, como proceder nesse caso aí, pessoal? Primeira coisa, faça como eu fiz na outra figura. Nós vamos calcular a área como se a figura fosse toda lilás, toda roxa aí. Aí eu calculei aqui a área do trapézio 1. Trapézio 1 é o maior
É como se ele fosse todo colorido aí, de roxo. Então, por isso que está aqui trapézio 1 roxo, como se fosse todo roxo. Como é que faz isso aí, pessoal? A área do trapézio, você vai pegar a fórmula base maior B maiúsculo, vai somar com a base menor B minúsculo, fecha parênteses, multiplica pela altura e aí você vai fazer uma divisão por 2. Essa é a fórmula para calcular a área do trapézio. Tranquilo? Ô, Johnny, explica de novo a forma, por favor. A fórmula, você vai pegar a base maior do seu trapézio, vai somar com a base menor e vai multiplicar pela altura. E vai dividir tudo por 2. Aí você tem que analisar a figura, o que é base maior, o que é base menor e substituir os valores agora. Vamos olhar para a figura aqui, ó, como se fosse todo roxo, toda roxa, toda lilás aí. Qual é a base maior dela? Mede quanto? Ó? 18 milímetros. Aí eu substituí a base maior pelo 18. Está aqui o 18. Mais, qual é a base menor? A base menor é exatamente essa aqui, que vai daqui até aqui. Mede quanto? 10. Então, fica 18 mais 10. Fecha. Vezes agora a altura. Qual é a altura da minha figura aí? Ó? É 6 milímetros. Então, substituir pelo 6 e dividir tudo por 2. E vai ser igual. Vamos lá. 18 com 10, pessoal, ó, já faço a soma direto. Então, 18 com 10 vai dar igual a 28. Aí eu pego o 28 e multiplico pelo 6. 28 vezes 6 dá quanto aqui? Ó, 168. Então, 28, isso mesmo. 28 vezes 8, vezes 6, aliás, 168. E vou dividir por 2. 168 aí dividido por 2, 84 milímetros quadrados. Beleza. Essa é a área da minha figura se ela fosse toda colorida. Tranquilo, gente? Até aqui? Agora, eu percebo que a parte branca, pessoal, também é um trapézio. Então, eu chamei de trapézio 2. Em verde, ó. Coloquei de verde para diferenciar do trapézio 1, que foi a parte como se fosse toda colorida. Trapézio 2 é o branco. Então, a base maior dele está aqui valendo 10 milímetros, a base maior. E a base menor, 6 milímetros. Então, o que eu fiz? Ó, a fórmula novamente. Base maior mais base menor, fecha, vezes a altura e divide tudo por 2. Base maior, 10 milímetros, substituir, está aqui o 10. Mais base menor, 6 milímetros e dividir tudo por 2. Vamos somar, 10 mais 6. 10 mais 6 dá igual a 16. Aí você vai pegar o 16 vezes 6, que é a altura. 16 vezes 6 aí deu 96. Está aqui o 96, ó. Aí eu pego o 96, passo o traço de divisão e coloco o 2 embaixo. 96 dividido para 2 deu igual a quanto, pessoal? 48 milímetros ao quadrado. Como ele quer, pessoal, agora a parte colorida, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o trapézio como se ele fosse todo colorido, que deu 84 milímetros quadrados, e aí vai diminuir pelo branco, pela parte branca que não está colorida, que deu 48 milímetros ao quadrado. Então, 84 milímetros quadrados menos 48 milímetros ao quadrado, resultou em quanto aí? 36 milímetros quadrados é a parte colorida da minha figura. Tranquilo aí? Sim. Belezinha, então. Agora a questão 6 aí, ó. Utilize a ideia de Gauss, mostrada na situação 4 da página 184, para calcular aí as seguintes somas, pessoal. Então, olha aí. Letra A, eu tenho 5 mais 11. Que desgrama que Caliel toda hora sai e entra, meu Deus do céu. Bora lá.
Ó, 5 mais 11 mais Você tá 17. travando muito pra ele, aí pra melhorar ele sai e entra de novo, entendeu? Ah, entendi. Aí tem aqui, pessoal, reticências, aí 83 e 89. Temos uma sequência numérica que está pulando de quanto em quanto, pessoal? 6 em De 6. 6 em 6. 6 em 6, beleza. Primeira coisa que você vai fazer aí é o quê? Você viu que Gauss, ele viu que 5 mais 11 mais 17 mais até chegar no 89 pode ser somado de duas formas diferentes. Pode somar de 5 até 89 e de 89 até 5. E a soma é a mesma. Então, entende-se que eu posso calcular essa soma de duas formas diferentes. Do menor para o maior e do maior para o menor. Tranquilo. Por isso que a fórmula começa com 2S. Ok, pessoal? Aí, o que mais? A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Ó, é calcular o primeiro termo mais o último termo. Então, eu peguei aqui o 5 e somei com 89. Primeira coisa. Então, primeiro termo mais o último termo resultou em 94. 94. Tá certinho aí, né? Beleza. Aí, pessoal, o que acontece agora? Ó? Vamos achar quantos elementos tem a minha sequência. Porque Gauss, ele calculou o primeiro mais o último, mas ele achou lá a quantidade de elementos que tinha de 1 até 100. Beleza? E aí a gente precisa também calcular essa quantidade de elementos da nossa sequência aí. E o que eu faço? Eu pego o último elemento, que é 89, menos o primeiro, opa, tá arriscando, menos o primeiro, que é 5,